ao Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero que você repita comigo o versículo 8, que diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém? Vamos sentar dando glória a Deus. Irmãos, quando Pedro ele escreve essa carta, ele não está escrevendo para qualquer pessoa. Ele está escrevendo para os eleitos, para as pessoas escolhidas, para as pessoas chamadas. Então eu e você precisamos entender que quando nós somos chamados por Deus, a chamada, ela tem um preço. Ela exige de mim e de você um posicionamento. A chamada, ela não pode ser levada de qualquer jeito. Quando Deus chama alguém, essa pessoa ela tem que compreender esse chamado. Na minha vida e na tua vida não pode vir o mesmo Espírito que tomou Jonas, que teve uma chamada para ir anunciar em Nínive. Deus o chama para anunciar ele em Nínive. Mas o que Jonas faz? Eleito de Deus, chamado por Deus, mas ele olha agora para a chamada e ele simplesmente
despreza aquilo que Deus colocou para a vida dele. Simplesmente ele olha e ele começa agora a medir pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, e ele agora toma decisões segundo o que ele acha. Quando nós somos eleitos por Deus, jamais um homem ou uma mulher eleito por Deus pode se adiantar, igual Jonas se adiantou. Ele mesmo diz: eu me adiantei. Uma pessoa que se adianta é porque ela passa na frente, ela não está atrás, ela não está sendo uma ovelha pastoreada, mas ela mesmo despreza o pastoreio e ela se coloca na frente porque ela acha que sabe muito. O próprio Jonas diz: eu me adiantei porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, tardio irá, que o Senhor tarda em tomar decisões. Então muitas vezes nós somos eleitos por Deus, mas pela nossa, vamos dizer, uma ignorância espiritual. Vamos falar isso para ficar mais bonito para mim e para você, né? As nossas atitudes nos levam à desobediência. As nossas atitudes nos levam a viver fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus preparou para mim e para você, onde, como eleito de Deus, como pessoa chamada de Deus, a primeira coisa que Deus faz com o eleito e com o chamado, como Paulo descreve, ele mesmo fala, no versículo 3, ele fala assim, olha: bendito Deus e Pai, no capítulo 1, tá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pastor, o que é isso? Como eleito de Deus, chamado de Deus, o Senhor nos chamou para uma regeneração pela sua infinita misericórdia. Aí você vai dizer: pastor, o que é regeneração? O que é que Deus me chamou para regenerar? Regeneração quer dizer dar uma nova vida, gerar ou produzir novamente, formar de novo, vivificar, corrigir, construir novamente. O Espírito Santo, ele tem o poder de regenerar. E o eleito de Deus, ele é chamado não para viver a velha vida, não para continuar com o mesmo pensamento, não para continuar com as mesmas atitudes, não para continuar com os mesmos procedimentos. As pessoas que são eleitas de Deus, que são chamadas, pela infinita misericórdia, o Senhor agora, ele passa essas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Eles são regenerados. Agora eles vão receber de Deus, diga assim, uma nova vida. Diga assim: Deus vai reconstruir, vai formar de novo, vai corrigir. Por quê, pastor? Porque eu e você somos um plano falido, carnalmente falando. Segundo o primeiro Adão, se nós ainda estamos vivendo como o primeiro Adão, eu e você somos um plano falido. Você acha que Jesus veio a este mundo por quê? Porque ninguém conseguia obedecer à lei. Porque a lei foi colocada, mas ninguém conseguiu obedecer à lei. O plano falhou, não deu certo, porque o homem não tinha condições e capacidade de obedecer sem a graça de Jesus Cristo e sem o poder do Espírito Santo de Deus. Isso tem que acontecer na vida do homem e da mulher de Deus, que foi eleito, que foi chamado das trevas para a luz, que foi transportado do império das trevas para o reino do amor. Isso tem que acontecer. Pastor, isso não aconteceu. O projeto faliu. Aconteceu algo, desandou. E você precisa começar a se examinar. Enquanto há tempo. Enquanto ainda Jesus não veio buscar a noiva. Porque eu e você já sabemos que já é quase meia-noite. E muitas virgens estão com a lamparina sem azeite. Estão adormecidas
filhos dentro da casa do Pai. Porque tarde em demorar e acabar adormecendo, mas o grande problema, adormecer sem o azeite, adormecer sem o Espírito Santo nas suas vidas. Olha só, Romanos, você que é rápido na Bíblia, se você não é, você ouve. Romanos, capítulo 6, versículo 15, diz assim: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Diga porque uma fala de modo, diga assim para ele: nenhum. Escuta que Deus está falando, diga para essa pessoa. Isso é uma verdade para mim e para você. Isso é uma verdade para mim e para você. E ela tem que ser absoluta. O pecado na minha vida tem que ser um acidente. Eu não posso ser cativo e cativa do pecado. Eu não posso ser escravo do pecado. Essa é uma verdade. Se você é escravo do pecado, você tem outro Senhor, que não é o Jesus Cristo. Olha o que a carta fala. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vens ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando era escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que outrora nós éramos membros. Tudo que nós tínhamos e fazíamos é porque nós servíamos ao pecado. E nós éramos escravos do pecado. Mas agora que nós conhecemos a verdade, que conhecemos o Cristo, que fomos salvos, que a justiça de Deus se fez na minha vida, na tua vida, que o Espírito Santo foi despertado na minha vida, agora eu tenho que viver para a santificação. Agora a minha vida é cada dia mais sendo mais puro, mais santo, cada dia mais luz, cada dia mais sal, cada dia mais vivendo a vontade de Deus na minha vida. Mas por que muitas pessoas, elas não se encaixam nisso? Por que muitas pessoas, Deus fazendo toda a obra de regeneração na sua vida, ao invés dela avançar no processo da santificação, ao invés dela esmurrar a carne, ao invés dela praticar a obediência, é
ele só é gerado quando eu e você gera, como sendo atraído, e eu e você dão luz ao pecado. O diabo não tem poder sobre a minha vida se eu não der esse poder para ele. Quem dá é eu e você, como sendo atraído pelo pecado. Quando o pecado me atrai, te atrai. Quando eu quero aquele prazer a qualquer custo, e eu não olho nada e nem ninguém, porque o meu prazer vale mais que o prazer do Senhor na minha vida. O Senhor está dizendo: contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Uma pessoa chamada para ser regenerada, ela tem que obedecer a doutrina, que é a palavra de Deus. Uma pessoa que está na igreja, presta atenção. E a palavra vem para ele e para ela, e ela não pratica, querido, você já é desobediente. Porque a palavra, quando chega para a minha vida e para a tua vida, é para me corrigir, é para mostrar o que está errado na minha vida, para me regenerar. E Deus não envergonha ninguém, porque Deus não aponta o dedo e fala: você aí que está no adultério, você aí que está se masturbando, você aí que fica olhando coisa errada no celular, você aí que rouba. Deus não faz isso. Mas Deus fala do pecado. Deus odeia o pecado. E cada um pega a parte que lhe cabe. E cada um abandona aquilo que deve abandonar, sem envergonhar ninguém. Porque Deus não envergonha ninguém. Mas quando o homem desobedece a Deus, ele mesmo vai ser envergonhado, porque ele vai tropeçar na palavra. A vergonha vai vir para ele, porque ele desobedece a palavra. E ele tropeça na palavra. A Bíblia diz que tem 2 fundamentos. Aquele que ouve a palavra e pratica é comparado a um homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha, a pedra angular, Jesus Cristo. Ele está ligado com Jesus, ele está selado na palavra, na obediência. Essa pessoa, ela está pronta para viver o vento, a tempestade, todo tipo de ocasiões que vêm para destruir a casa espiritual. Porque a casa espiritual, ela está selada, ela está firmada na rocha, que é a palavra, a obediência. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, é comparado a um nécio. Uma pessoa que não está nem aí, que está na casa de Deus por estar, que vive nas coisas de Deus brincando, que acha que o altar é brincadeira, que acha que a igreja, o corpo de Cristo é brincadeira, que acha que pode fazer o que quiser, que não dá nada não. Não dá nada não, irmão. Faz 18 anos que eu piso nesse altar, e 18 anos eu tremo e tremo para subir nele. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou ser cobrada de tudo. Sabia disso? Eu vou ser cobrada de todas as palavras que eu disser. Eu vou ser cobrada de todas as ovelhas que Deus colocar na minha mão. Eu vou ser cobrada de tudo o que Deus confiou na minha mão. Eu vou ter que chegar numa hora e eu vou ter que prestar conta da minha mordomia para Deus. Tudo que Ele confiou na minha mão, eu vou ter que chegar um por um, para o dono, para o Senhor. E Ele vai falar assim: agora eu quero ver tudo.
você mostra tudo agora. Eu quero saber se você fez do jeito que eu te falei. Porque nada é meu, nada é teu, tudo é dele. Obedecer de coração é algo que... Você sabe por que obedecer de coração? Porque você obedece por amor. Porque você experimentou um Deus de amor na sua vida. E agora você ama esse Deus também de coração. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Então, quando eu vou obedecer a Deus, eu não posso obedecer a Deus obrigada. Eu não posso obedecer a Deus chutando a minha cruz. Eu não posso obedecer a Deus murmurando, reclamando, brigando com Deus. Porque eu sei que Deus é bom. Quem já experimentou que Deus é bom? Sabe aquele filho que ele precisa de uma varada? Ele precisa de uma varada. Você sabe por que ele precisa de uma varada? Para saber que o pai gosta dele, que o pai ama ele. Porque está na Bíblia. Deus, ele disciplina e repreende o filho que ele ama. A vara de correção é para quem é amado de Deus. Porque se você está sem correção, você é um bastardo. Você não é filho de Deus. Você não tem ninguém que te ama. Você é qualquer um, uma folha seca por aí. Só que as pessoas não entendem isso. Elas acham que quando Deus os repreende, elas não suportam a vara de correção de Deus. Porque são independentes. Sabe pessoas independentes? Pessoas eleitas, que Deus quer regenerar, mas que são independentes. Que não conseguem obedecer de coração a Deus. Tem algo errado na sua vida. Porque a ovelha, querido, ela obedece. Ovelha é totalmente dependente do pastor. Ovelha não sabe nem comer nem beber água. E quanto mais se livrar do lobo. A ovelha, ela não é forte igual o cabrito, que sai correndo, não importa onde vai dormir, não se importa onde vai comer, não importa, vai vivendo assim, ó, pula a cerca e vai vivendo. A ovelha não, querido. A ovelha é alguém que sabe que depende do pastor. E quando nós falamos de regeneração, nós não podemos passar para frente do capítulo 1 sem falar de santidade. Porque todo aquele que é nascido de Deus é santo. Se eu estou sendo gerado a casa espiritual, eu estou sendo gerado na santidade. E há uma necessidade do versículo 2, do capítulo 2, versículo 1, acontecer na minha vida o que, pastora? Despojar. O que é despojar, pastora? Largar. Abandonar. O que, pastora? O pecado. Onde tem santidade, não tem pecado. Onde tem pecado, não tem santidade. E você sabe que onde tem pecado, Deus está longe. Porque Deus é santo. E Ele não tem nada a ver com o pecado. Então você tem que começar a entender a sua vida. Porque muitas pessoas estão longe de Deus. Estão nos seus pecados, estão achando que estão perto de Deus. Não está. Porque Deus é santo. Ele não tem nada a ver com o pecado. Eu olho para Jonas. Jonas, ele tomou todas as atitudes que ele queria. Me dá uma passagem para Tarse. Ele entra naquele barco. Ele vai para o porão. Ele vai dormir. Dá uma impressão de liberdade, né? Nossa, Jonas é um cara livre.
Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Então tem crente assim, achando que está na liberdade. Está na desobediência e está achando que está na liberdade. Mas não é na liberdade do Espírito não, tá? É aquela liberdade maligna. Para levar o cara cada vez mais para onde? Para o fundo. Ele não podia ficar só na popa do navio, mas ele tinha que descer para o porão. Por quê? Porque Satanás já estava preparando cada vez mais ele no fundo. A sepultura dele. Nós olhamos o poder de um Deus que quando ele olha para pessoas desobedientes, presta atenção, tá? Por isso que aonde uma pessoa desobediente está, a maldição está, o mal está. Preste atenção, irmão. Aonde tem uma pessoa obediente, a graça está, a paz está, o bem está, Jesus está, o amor está. As coisas fluem. Mas aonde está uma pessoa desobediente? Lá do trono da graça, Deus olha para aquilo. E se tem algo que deixa Deus irado, é a desobediência. Paulo, ele disse assim, que a luta dele não era contra a carne. As armas dele eram poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas e toda a altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus. E que ele estava pronto para punir todo desobediente. Ele diz. E nós olhamos para Deus e nós vemos que Deus olha para a vida de Jonas. Você acha que Deus se agrada do comportamento de Jonas, irmão? Você acha que aquele vento que Deus mandou, aquela tempestade colocando aquele barco quase a pique, e o povo só perdendo, todo mundo perdendo, por causa de um homem. Por causa de um homem. Ele coloca em risco não somente as 120 mil pessoas de Nínive, mas ele coloca também em risco toda a tripulação daquele navio. Porque quando o cara desobedece, ele desobedece para valer mesmo. Onde ele chega é destruição total. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos por que Deus, ele manda sobre nossas vidas os ventos. O próprio mestre daquele barco disse: está todo mundo correndo aqui, só você que não faz nada está aí nessa tranquilidade. Mas por quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As pessoas que estão na desobediência é as últimas a acordar para a vida. Todo mundo está perdendo, todo mundo está sendo prejudicado, mas elas estão em estado stand-by. Sabe que é aquele estado daquela tela parada assim? Está stand-by. Está tudo paz e amor, chapado pelo diabo. Jonas estava desse jeito, chapado. Um homem chega e fala: mas você não vai clamar? Você não tem Deus? Quem é você? Fala alguma coisa. Aí ele fala: eu sou hebreu. Vocês estão vivendo isso porque Deus mandou eu ir pregar em Nínive, eu não quis. Mas ele não diz: eu vou para o lado do barco. Ele fala assim: me joga fora do barco. O nível de pecado na vida de uma pessoa torna ela, sabe como, inerte. A pessoa fica tão inerte, tão paralisada. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Uma pessoa morta, ela não faz nada. Até para o barco, alguém tinha que fazer para jogar fora, porque nem isso ele tinha condições de fazer. É muito triste quando nós não entendemos o que o pecado cai em nós e nós amamos o pecado. O que o pecado faz na minha história, na minha vida.
vida, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com pessoas, com a igreja, e eu mesmo assim me torno escravo do pecado. Quando eu não tenho a consciência daquilo que está acontecendo na minha vida, e eu vou pela ilusão, não vai dar nada não. Não dá nada não. Eu quero e pronto, acabou. A santidade na vida, a minha vida e a tua vida tem que ter santidade, irmãos. Porque se eu estou sendo gerado em Deus, eu tenho que obedecer a doutrina que Deus está me dando todos os dias. Aquilo que Deus manda eu fazer e aquilo que Deus manda eu não fazer. Deus fala para mim, não roube. Eu não posso ir lá e roubar, irmão. Eu tenho que obedecer e nunca mais roubar na minha vida. Mas é nunca mais. Não é agora, é nunca mais roubar. Se Deus fala para mim, abandona a prostituição, eu tenho que me tornar eunuco. Eu tenho que abandonar a prostituição. Eu tenho que arrancar meus olhos. Eu tenho que cortar minha mão. Mas eu tenho que abandonar o pecado. Eu não posso fingir que sou santo, quando na verdade eu não sou santo. Eu não posso pregar uma santidade que não está dentro de mim. Porque é mentira. E o que está aí em mim é o pai da mentira. Eu não posso ficar falando da vida dos outros enquanto eu não sou o exemplo para ninguém. Ele fala aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele fala, como filho da obediência, não vos amoldei as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Olha, irmão, não precisa beabá maior que esse. Se alguém de nós falar que nós não estamos entendendo aqui hoje, que a palavra está sendo falada por mistério, eu vou dizer que você está morto. Porque aqui não tem nenhum mistério. Ele está falando que o filho da obediência, ele não se amolda mais às paixões do mundo. Ele não vive mais como o mundo vive. Ele renova a mente. Ele não se conforma mais com esse século, com as coisas deste mundo. Mas agora ele tem um novo procedimento. Ele tem uma nova atitude. Ele tem uma metanoia. E tudo na vida dele é novo. Porque ele está sendo santificado pelo Espírito Santo. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, empresta a sua boca para o Espírito Santo e diga para essa pessoa, fala assim, eu quero te falar algo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então você começa a marcar isso. Se eu e você queremos entrar no céu, e um dia estar diante, face a face de Deus, a santidade tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Pastor, eu não quero. Você tem o direito. Só que hoje você está sabendo que não é isso que Deus espera de você. Hoje você não vai sair mais ignorante. Porque quando nós estamos ignorantes, Deus não leva em conta. Mas quando Deus notifica, é por arrependimento. Você crê nisso? Dá um glória para Ele. Aí Deus continua falando, santidade no amor. Pastora, mas como é isso? Santidade na vida? Santidade no amor? É. Olha o que ele fala aqui. Tendo purificado a vossa alma pela vossa, de novo, obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pronto. Só quer dizer o quê, pastor? Eu quero dizer, querido, que a base do relacionamento com Deus, ela é uma base numa santidade de amor. Um amor que não é de homem, não é interesseiro, mas é um amor derramado pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Não é aquele amor que Pedro disse: Senhor, eu te amo, eu dou minha vida para o Senhor. De uma pessoa que não é convertida, né? Sabe aquela pessoa que não é convertida, que fala assim: Deus, eu dou minha vida para você. A primeira prova, o que ele faz? Abandona, nega ao Senhor. Aí o Senhor volta e fala: Pedro, você me ama? O amor para com Deus, ele tem que ser santificado pelo Espírito Santo. Eu não posso ter para com Deus um amor fingido, e você e eu não pode ter um amor fingido para com o meu irmão. O próprio Oséias fala sobre isso, da conversão que não foi sincera. Ele cobra o amor de um povo, e ele compara esse amor como um orvalho, que 5 horas da manhã está lá. Mas quando sai o sol às 8 horas, o amor já acaba. Aí ele fala: ó, Efraim, que te farei, Efraim? Que te farei? Muitos de nós, irmãos, será que nós amamos Deus de verdade? Eu tenho hora que eu pergunto isso para mim. Será que eu amo Deus de verdade? E na verdade? De verdade e na verdade. Porque aqui ele está falando que existe amor fingido. O amor fingido: oi, tudo bem? Por trás. Falo mal, não quero saber. Mas na frente, igual quando nós estávamos no mundo, nós era assim. Nós somos incapazes de dizer que nós ama e chegar e falar: ô irmão, em nome de Jesus, se arrepende, você está errado. Não faz desse jeito não. Tem gente que fala que isso não é amor. Tem gente que fala que o amor é quem passa a mão no pecado. Porque Deus sabe o que eu tenho, o que eu sinto. E só vem cajadada, cajadada, cajadada. Tem gente que quer que Deus passe a mão no pecado. Mas se for desse jeito, já é a Jezabel, irmão. Deus não faz isso, mas a Jezabel faz. Quem é escravo da Jezabel vai buscar o consolo da Jezabel. A Jezabel chega para Acabe, porque Acabe quer comprar vinha de Nabote, e Nabote fala: não, Senhor, guarda eu para não perder minha herança. Eu que não vou dar o que eu tenho de mais precioso para esse homem, não. Vou guardar. O que aconteceu com Acabe? Ficou esmurecido. Ficou entristecido, entrou em depressão, e chega em casa e já não quer mais dormir, e agora ele deita totalmente deprimido. Jezabel chega e fala: o que está acontecendo? É que eu fui no Nabote, queria comprar de Nabote a vinha, ele não quis vender. O que Jezabel falou? Come e bebe, fica tranquilinha aí, que eu vou resolver o problema para você, eu vou dar do jeitinho que você quer, não importa o preço, porque eu vou levantar falso testemunho, eu vou matar um sangue inocente, mas que a vinha vai ser tua, vai ser. Aí ele olha e fala: tá bom, não importa qual o preço, desde que a vinha seja minha. Tem pessoas assim. Por que está escravo do diabo, escravo do pecado?
que Jesus, no novo tempo, no tempo da graça, ele fala com os religiosos e ele fala algo que é de estremecer. Satanás é vosso pai, porque ele satisfaz os vossos desejos. Quem falou isso? Jesus está aqui, no capítulo 8 de João. Ele fala aqui para os religiosos que Satanás é o pai deles, porque satisfaz os vossos desejos. Muitas vezes nós queremos um Deus para satisfazer só os nossos desejos. Nós construímos um Deus. Sabe pessoas que constroem um Deus? Ele não tem a revelação da palavra de quem é Deus. Como a palavra está dizendo aqui, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Muitos de nós ainda não fomos regenerados. Porque quando fala de amor, eu estou falando de nós crentes. Eu não estou falando de pecador que está lá fora. Porque o pecador que está lá fora, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles são ignorantes. Mas Pedro estava falando de um povo já eleito e chamado. Um povo que já conhecia a Deus, que já era para estar sendo chamado casa espiritual. Ele está falando para essa classe de pessoas que são eu e você, que Deus vai provar o meu amor e o teu amor. Para ver se o meu amor e o teu amor não é fingido. Se eu sou aquele tipo de crente que só sei dar glória a Deus, aleluia, quando está tudo bem para o meu lado, quando o vento está favorável, quando as coisas estão bom para mim. Mas quando eu estou na prisão, quando eu estou ensanguentado, quando eu estou sofrendo por causa de uma alma, eu não abro nem a boca. Igual Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, eles estavam sofrendo ali por causa de uma vida, por causa de uma família eleita, chamada por Deus. E o diabo se levanta de uma forma contra a vida de Paulo, a ponto de colocar Paulo dentro de uma prisão, depois de bater na vida de Paulo, dar para ele, derramar sangue da vida de Paulo, prender Paulo ali num pedaço de pau. A Bíblia diz que perto da meia-noite, o que Paulo e Silas fez? Murmurou, reclamou, como eleito de Deus, como uma pessoa chamada de Deus? Não. A Bíblia diz que ele orou e louvou a Deus. Sabe por quê, irmão? Santidade no amor. Quando nós casamos, presta atenção, e nós vamos diante do sacerdote, o sacerdote diz assim: na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Ele coloca esses 3 quesitos para mostrar que a vida a 2, ela tem suas dificuldades. Um dia você está bem na saúde, mas no outro dia você pode estar sofrendo no leito. Um dia você está bem com dinheiro, mas no outro dia você pode não ter dinheiro para comprar um pouco de feijão. Mas será que o amor ele vai conseguir suportar isso? Será que o amor que eu tenho, você tem pelo teu cônjuge, será que ele consegue suportar? E se eu tiver um amor fingido? Se eu falo que amo, mas eu não amo, preste atenção nisso. Às vezes você fala que ama tua esposa, mas não ama. Você fala que ama teu marido, mas não ama, porque é fingido, não é verdadeiro, não é de coração. Aí Deus
nos separar. Vamos acabar com o quê? Com o quê? Com tudo. Se nós entendemos, segundo a Bíblia, no capítulo 3 de Coríntios, que o amor não acaba. O que acaba? Acaba a santidade no amor. Porque a Bíblia diz que o leito tem que ser sem mácula. Existe uma aliança. E por isso que o casamento ele é muito comparado com o relacionamento que nós temos com Deus. Porque tem que haver santidade num casamento. Tem que haver santidade no relacionamento. Tem que haver verdade. Se eu fingir para o meu marido e o meu marido fingir para mim, não há sinceridade, não há verdade. Se na frente do meu marido eu sou uma pessoa, por trás eu sou outra pessoa, isso é fingimento, não é verdade. Você acha que esse casamento vai para frente? Para você poder entender por que tantas pessoas estão abandonando o evangelho. Por que tantas pessoas estão abandonando a igreja? Estão abandonando seus ministérios. Porque o amor não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Nem para com Deus, nem para com o próximo. Como assim, pastor? Você não sabia que o amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, ele vem acoplado, vamos dizer assim, a carga do amor, ela é tão perfeita, que ela traz para o homem e para a mulher um suportamento, diga assim, suportamento, além das suas forças. O Senhor não mente a dizer que o amor é sofredor. Mas Deus, ele dá um suporte, aonde ele coloca no amor algo que faz com que o amor não acabe. Porque ele diz assim, o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Aleluia! Sabe aquela frase que nós falamos, que nós adoramos falar, bíblica? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem tem amor vive debaixo desse suportamento. Aonde? Hoje está ruim, está difícil, é um dia mau, está complicado demais. Se tivesse para onde ir, eu ia. Mas eu fui atraído pelas cordas do amor. Eu estou preso ao Evangelho de Cristo. Eu não posso abandonar. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Porque eu amo. Eu não sei viver longe dele. Eu não sei viver longe da presença do meu amado. O meu amado é meu. E eu sou do meu amado. Aí vem, você vai negar ele. Você vai abandonar ele. Você vai... Para com esse negócio. Então muitas pessoas não têm a santidade no amor. O amor não foi purificado. O amor não é puro ainda. Não passou pelo crivo do Espírito Santo. O amor tem que passar pelo crivo. Por quê, pastora? Se você olhar lá, um dos frutos do Espírito Santo é amor. Onde o Espírito Santo faz crescer no coração do homem e da mulher de Deus, que foi chamado e regenerado para uma nova vida. Agora ele tem dentro dele esse amor. Aonde esse amor, o diabo pode vir falar, né? Porque nós entendemos que o mundo, quem que é? A prostituta, a Babilônia, a adúltera. Então quer dizer, por que eu vou deitar com a prostituta? Por que eu vou para a Babilônia? Por que eu vou me entregar para o mundo? Se a graça de Deus me basta. Se eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se eu sou suficiente com ele, ele supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso olhar para mais ninguém, porque a graça de Deus me basta. Porque agora eu tenho uma nova vida.
Eu sou uma nova criatura. Eu estou em Cristo Jesus. E Ele está em mim agora. E as coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Aquela velha vida acabou. Aquela mulher mentirosa acabou. Aquele homem mentiroso acabou. Aquele traficante acabou. Aquele adúltero acabou. Aquele fornico acabou. Aquele mentiroso acabou. Acabou porque o Senhor me regenerou. Me fez uma nova criatura. Eu lancei fora tudo da minha vida. Tudo. Eu me despojei de tudo. Não quero mais nada disso. Eu gosto muito de Jó quando ele fala, eu me abomino. E eu e você olha para o pecado e fala, eu detesto o pecado. Eu odeio o pecado. Eu não quero mais saber do pecado. Eu tenho nojo do pecado. É isso que tinha que acontecer comigo e com você. Ter nojo do pecado. Abominar o pecado. Não me sentir atraída pelo pecado. Não dar estremelique quando o pecado chega na minha porta. E eu ser atraída. Que isso, irmão? Coisa feia. Isso é desobediência, meus irmãos. Pessoas desobedientes. Elas são atraídas e elas não têm limite. Porque a palavra de Deus, ela não dá limite, presta atenção. Você lembra quando o Senhor, Ele salvou aquela mulher adúltera? Ele olhou para aquela mulher e disse, onde estão teus acusadores? Ah, foram embora. Eu também não te acuso de mais nada. Ele fala. Daí ele diz assim, vai e não peques mais. Nós precisamos entender que a graça não me dá liberdade de viver no pecado, igual muitos crentes têm vivido. Não dá nada não. Não dá nada não. Eu caso hoje, descaso. Hoje estou com uma mulher, amanhã estou com outra. Eu tenho uma aliança hoje, amanhã eu tenho outra aliança. E eu vou fazendo assim, tudo de qualquer jeito. E vou fazendo, assim, vou fazendo. Eu chego numa hora que eu não sei mais nem quem que eu sou. Cadê minha identidade? Mas, peraí, de onde que eu vim? Porque as pessoas vão se perdendo na sua caminhada. Porque elas vão amontoando o pecado. Elas vão levando a vida sem nenhum limite. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu só vejo limite na palavra de Deus. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo os mandamentos como limite. Aonde Deus, Ele não me coloca uma margem de dúvida que me dá a liberdade de eu cochear entre dois pensamentos. De eu poder fazer as coisas de qualquer forma. A palavra do Senhor no livro de Reis. Vou falar um pouquinho desse homem aqui. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós desse homem. Segundo Reis. Vamos ver o que Deus tem para falar com nós. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. Deixa aberto aí. Sabe aquele crente que ele faz obras? Ele está fazendo obras aqui, ele está fazendo obras ali, e Deus dá vitória para ele aqui, dá uma vitória para ele lá, e Deus vai abençoando a vida dele aqui, e Deus vai abençoando a vida dele lá, e ele vai crescendo diante do homem, né?
porque diante do seu Senhor. Então, diante do homem, ele vai crescendo, as pessoas vão respeitando ele. Só que a Bíblia diz assim, porém leproso. Eu e você, como crente, nós precisamos entender isso. Porque quando nós falamos de lepra, nós vamos falar de uma doença contagiosa. E uma doença que tira a sensibilidade. Então, quando nós entendemos por religião, nós vamos dizer porque não é Cristo, é religião. Porque quando eu estou dentro da igreja, e eu estou fazendo a obra de Deus, porém no pecado, preste atenção. Olha só, eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra de Deus, porém eu estou em pecado. Eu pratico pecado, eu faço pecado. E aqueles pecados que muitas vezes são pecados de estimação. O que é de estimação? Permanente. Não é aquele que é acidente, mas faz parte. Por exemplo, para homem, masturbação. Tem crente que ainda não se livrou disso. E é pecado. É pecado. E a pessoa prega, a pessoa ora, a pessoa fala, mas ela está vivendo em pecado, porém leproso. E o que acontece com uma pessoa assim, irmão? Ela vai contagiando outras pessoas. O que está nela transfere para outras pessoas, porque o que está nela é contagiante. E ela vai transferindo aquilo, aquela rebeldia dela, porque ela está em rebeldia, para outras pessoas. E à medida que há a transferência, também acontece nela a falta de sensibilidade. Porque daí agora o pecado começa a se tornar algo natural e normal. Ela já não se arrepende mais, preste atenção. Ela já não tem mais dor no coração. Na Santa Ceia, se ela deixar de tomar ceia, todo mundo vai olhar. Então um dia ela toma, no outro dia ela toma, daqui a pouco ela já está dentro da casa do Senhor. Que jeito que a Bíblia diz? Dormindo e doente. Então ela já está dormindo e doente. Porque ela está colocando as mãos na ceia em pecado. Mas ela fez a primeira vez para as pessoas não reparar. Porque senão todo mundo ia falar, por que ela não tomou a ceia? Ela está caída então. Olha ele está caído. Então para mim, se mostrar que eu sou grande diante das pessoas, eu vou cavando a minha própria sepultura. E quando eu cavo a minha própria sepultura, automaticamente dentro de mim, a dureza do meu coração, eu vou me tornando uma pessoa insensível. Mas insensível ao quê? A Deus, ao Espírito Santo, às pessoas. Eu não tenho mais empatia pelas pessoas que sofrem. Para mim, tanto fez quanto tanto faz, está entendendo? Eu me torno, como a Azaf falou, irracional. Eu me torno uma pessoa desobediente, irracional. Eu perco meu sentido e eu vou levando a vida de qualquer jeito. E eu vou levando. Tem pessoas que vai levando anos e anos e anos e anos e anos. Você pode ver, irmãos, que Naamã era um cara tão alto, que Deus olhou para aquele homem e viu que não conseguiria alcançar ele. Que ninguém conseguia alcançar na estatura que aquele homem chegou. Preste atenção, leproso. Aí o que Deus faz? Porque Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E a vontade de Deus é a salvação de todas. Amém, igreja? Deus cria uma estratégia. Qual? Ele manda uma menininha dentro da casa. Mas a menininha, ela não chega para Naamã e fala, coloca o dedo no... você está em pecado. Não. A menininha, Deus usa o lado fraco de Naamã. O lado frágil de Naamã. Aquele que Deus falou que ia pegar do quê? Da costela. A sua mulher. Alguém que pudesse ter acesso a Naamã, porque ninguém tinha acesso a Naamã. E fala a respeito de Eliseu, a respeito de Israel, a respeito da cura.
E aquela mulher crê nisso e chega até Eliseu, até Naamã, e fala. Naamã crê naquilo e fala com o seu superior. E o seu superior diz: você vai para lá agora buscar sua cura. E quando Naamã chega lá, vamos lá, versículo 8. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Ponto. Olha isso aqui. Veio Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Você lembra do salmista que disse assim: uns confia em carro e cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do nosso Deus. Quando Naamã ele entra naquele lugar, Naamã não confiava em Deus. Naamã estava confiando nos seus carros e nos seus cavalos. Naamã confiava nele mesmo. Ele entra naquele lugar totalmente programado. Sabe o que é uma coisa programada? Sabe uma coisa que já foi totalmente programada na mente? Eu vou fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Sabe igual tem crente que é assim? É assim, 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 eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Como se não houvesse Deus. Como se Deus estivesse dormindo, igual os profetas de Baal, né? Que estava lá gritando, e Elias fala assim: será que Deus está dormindo? Que não pode atender a oração de vocês? Tem crente que é tão alienado, eu vou falar a palavra certa, é tão alienado, fora da casinha, que faz planos, mas sem falar com Deus, sem se humilhar para Deus, sem buscar de Deus qual é a direção. Pessoas totalmente alienadas, pessoas que confiam nos seus braços, que confiam na sua sabedoria. Aí Deus, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Deus está falando por uma classe de crente que despreza a onipotência de Deus. Uma classe de crente que se sente tão grande que está acima de Deus, porque essa classe de crente ela projeta tudo. Ela quer estar no controle de tudo. Ela quer mandar em tudo. Ela quer tudo do jeito dela. E quando não sai do jeito que ela programou, levanta dentro dela uma ira, uma revolta.
sabe, quando aparece na vida do crente esse negócio chamado ira, revolta, que natureza é essa? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que essa é a natureza dos filhos da desobediência. A indignação é a natureza dos filhos da desobediência. Porque é uma ira e uma revolta muito grande dentro do seu coração. É a própria presença do mal dentro da vida de um crente. Porque se tem uma coisa que o diabo nunca vai fazer, presta atenção, é se submeter à palavra de Deus. É se submeter à vontade de Deus. Presta bem atenção. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. O diabo, ele camufla de diversas formas, enganando, mentindo, manipulando dentro da igreja do Senhor. Mas se tem uma coisa que o diabo não faz, porque não é da natureza de Satanás, querido, é obedecer a Deus e a sua palavra. Quando Eliseu deu a direção, irmão, Naamã foi nocauteado. Naamã recebeu diretamente do céu aonde estava a lepra dele, dentro do seu coração, dentro de um coração desobediente, de alguém que não se sujeitava, que estava acima do bem e do mal. Quando Deus usa a vida de Eliseu para dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. E ele começa a dizer: porventura, Abana e Farfar, rio de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? E quando eu olho para esse Jordão, eu olho para a minha vida e para a sua vida, e eu vejo assim que havia uma necessidade do Jordão. Abana e Farfar não ia fazer o milagre acontecer. Mas para Naamã, o Jordão ele era desprezível. Para Naamã, o Jordão era algo que não tinha valor para ele. Ele olhou e falou: não, esse não. Esse rio não. Aí Deus me deu, você não precisa abrir, em Isaías, capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Deus falava para mim: assim como Naamã desprezou o Jordão, hoje as pessoas me desprezam, filha. Assim como a direção era descer 7 vezes no Jordão, o Senhor Deus, na sua palavra, nos dá a palavra de direção para que nós venhamos descer. Mas nós olhamos para a palavra e a direção que Deus nos dá. E quantos crentes hoje despreza
e não faz caso nenhum da palavra de Deus. Como se Deus e essa cadeira fosse a mesma coisa. Como se Deus, Jesus e esse vaso de flor fosse a mesma coisa. Não tivesse nenhum valor a palavra de Jesus na vida de muitos crentes. Que tem a mesma característica de Naamã. Pessoas que se colocam acima do Evangelho. Acima de Jesus. E o Senhor fala, você está muito acima. Você tem que descer. E tem pessoas que não conseguem descer. Tem pessoas que não conseguem se vergar. Tem pessoas que não conseguem se dobrar. Pela vaidade dos teus pensamentos, por aquilo que já projetou, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, pelos seus sonhos, pelos seus planos. Você pode ver que você não viu Eliseu saindo correndo atrás de Naamã. Ai, coitadinho de você. Ai, coitadinho, então vai lá, desce lá. Tá bom, vou deixar você ir. Não farfar, não abana. Diga para o teu irmão, fala, a palavra. Diga assim, a palavra, ela é reta. A palavra é reta, irmão. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir, escuta o que eu estou falando para você. Ela vai cumprir o propósito. Como assim, pastora? Se você obedecer, ela vai cumprir o propósito. Se você desobedecer, ela vai cumprir o propósito. Porque a palavra é reta. E nós seremos julgados pela palavra. Porque para os desobedientes será pedra de tropeço. E tem muita gente que está brincando com a palavra. Entra aqui e sai aqui. Não, querido. Para você pode ser. Está tudo escrito lá. Está tudo escrito lá. A palavra está dizendo aqui hoje, para os obedientes, o que significa, e para os desobedientes, o que significa a palavra. Talvez agora eu desobedeço. Adão, quando ele comeu aquele fruto, na hora o que aconteceu? Nada. Né? Saboreou o fruto. Deus falou, ó, se comer tu vai morrer. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem isso. Porque elas estão lá naquele prazer. Elas estão morrendo espiritualmente. Elas estão morrendo espiritualmente. Elas estão secando, como a palavra do Senhor diz, secando. Sabe, crente seco? Crente que vira terra de sequidão. Que não é mais fonte que flui rios de água viva. Mas virou sequidão, virou deserto, não tem mais nada, se espremer não sai uma gota d'água, porque virou sequidão. Mas por quê? Por causa da desobediência. A Bíblia é muito clara de dizer, se você crê, do teu interior fluirão rios de água viva. Muitos de nós não estamos querendo descer. Porque quando nós fala em descer, que a própria palavra diz aqui, o que Deus está falando? O que é descer, pastora? Humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhação significa o que, pastora? Submissão. Rebaixar, submeter. Tornar-se humilde perante aquele que você considera que é o teu Senhor, que é maior que você. Uma pessoa que se humilha é uma pessoa que se submete.
nossa pastora, que palavra difícil. Mas eu preciso falar porque é a verdade. É a única forma de libertar. Por causa do orgulho. Aonde as pessoas, elas se projetam e elas não se submetem a Deus. Quando eu olho para Naamã, eu olho para nós, crente. Que o Senhor Jesus, Ele manda nós descer. Não foi assim com João Batista? Convém que eu o quê? Diminua. E ele o quê? Cresça. A vida de um crente é assim, querido. Ele vai diminuindo, enquanto o Cristo vai crescendo dentro dele. Se parar esse processo, parou a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Se eu deixo de diminuir, é porque para o meu crescimento. Obrigada, filha. Porque para o meu crescimento diante do Senhor. Zaqueu, quando o Senhor, vai lá Lucas 19, quando o Senhor ele encontra ele debaixo daquela árvore, o que diz Zaqueu? Primeira coisa que o Senhor fala para Zaqueu, ele disse assim, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Desce depressa. E a Bíblia diz que ele desce a toda pressa e o recebe com alegria. Um crente que está a caminho da salvação, presta atenção, porque até esse momento Zaqueu ainda não tinha recebido a palavra de salvação. Zaqueu estava a caminho da salvação, presta atenção. Então um crente que está a caminho da salvação, ele compreende, entende que quando Deus fala, ele desce. Mas ele não desce com raiva, ele não desce brigando, ele não desce com cara feia, de mau grado. Ele desce com alegria. Ele desce com amor, porque ele sabe que ele vai receber na sua vida Jesus Cristo, o seu Senhor. Todo crente que está no caminho da salvação, para ele não tem problema nenhum em se humilhar. Sabia disso? Se para você tem problema de se humilhar, cuidado, hein? Cuidado com a lepra espiritual. Cuidado. Porque muitas vezes Deus coloca nós lá no deserto para nós aprender o caminho da humilhação. Porque é o caminho da submissão. Mas também é o caminho da salvação. Para nós encerrarmos, eu quero falar um pouquinho sobre a parábola das 10 minas. Está no versículo 19 e 11, diz assim. Ouvindo eles essas palavras, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhe parece que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus estava para ser entregue, Jesus estava para ser crucificado, Jesus estava para ressuscitar. E a partir da ressurreição, o reino de Deus se manifestaria na terra. E nesse momento, Jesus, ele sabia que estava perto a manifestação do reino. E ele agora fala uma parábola. E eu e você temos que entender que Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. Que nós temos que nos preparar para isso. E do mesmo jeito que ele fala aquela parábola, ele fala para mim e para você hoje. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino
e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos e dera o dinheiro, a fim de que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu, diga assim, que eu guardei, embrulhado no lenço. Amém. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juro. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á mais, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. É pesado. É pesado. É pesado. Aqui nós estamos falando de pessoas desobedientes que receberam uma ordem da parte do rei, que ao invés de ir trabalhar, negociar e fazer crescer o negócio do rei, ele mesmo diz, como a própria palavra diz, né? Será feito como a tua própria boca. Eis aqui que a tua mina, que eu guardei embrulhada. Não foi essa a ordem que o rei deu. O rei mandou negociar. Mas esse servo mau, desobediente, ele mesmo pensa, ele mesmo toma a decisão, ele mesmo acha, parece muito com aquele chamado Jonas: eu achei, eu pensei, não é verdade? Parece muito com esse servo chamado Naamã: eu pensei, eu achei que ia fazer. Pastor, só quer dizer o quê? Eu quero dizer algo para você. Toda pessoa desobediente, ela só fica pensando. Ela pensa demais, sabe assim? Ela, ao invés de obedecer a Deus, a sua palavra, a direção, ela só vive aqui, ó. Você pode ver que eu te dei 3 textos. Todos os textos, ele não tem diferença. Jonas eu pensei, o Naamã eu pensei, esse daqui eu pensei. Pessoas desobedientes são pessoas que agem segundo o seu pensamento. São pessoas que desprezam a direção de Deus através da palavra de Deus. E tudo que vem na cabeça faz. Tudo que vem na cabeça faz. Só que essas pessoas não entendem o que Efésios 2 fala. Que o espírito da desobediência, ele trabalha sobre 2 primas: o pensamento e a carne. O diabo trabalha na vida de uma pessoa através do pensamento e da sua carne. Então, cuidado. Porque muitas vezes nós não estamos sendo conduzidos pelo rei. Não é o rei que está nos dando a direção.
Aqui está dizendo que um povo, e o próprio rei disse, vocês não quiseram que eu reinasse sobre vocês. Quando nós entendemos o princípio do reino de Deus, a base do princípio do reino de Deus é obediência. O princípio não muda. Escuta o que eu estou falando para você. A palavra ela foi colocada e agora foi dado um princípio. O verbo que se fez carne. O próprio Deus que fala comigo e com você através da palavra que foi evangelizada na minha vida e na tua vida. Agora a palavra vem e eu rejeito. A palavra vem e eu não obedeço. Deus me dá uma direção e eu não quero aquela direção. E por que, pastora? Porque eu tenho meu próprio pensamento. Porque eu tenho o meu próprio jeito de viver. Porque eu não concordo com isso. Não é bem desse jeito, não. Não é desse jeito. Tem gente que está assim, aí. Não é desse jeito que ela está falando, não. Será que quem está falando com você aí? Será que é o mesmo Espírito que está falando comigo aqui? Olha para a tua vida. Antes de você olhar, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e examine a sua vida. Mas tenha coragem de se confrontar e de ver se você tem andado debaixo da obediência de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que teme e treme diante de Deus, porque nós estamos falando, sabe do quê? Nós estamos falando de algo tão grande, mas tão grande que diz aqui, ó. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação. Nós estamos falando de pessoas que estão crescendo. Pessoas que estão crescendo na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. E ninguém pode impedir o crescimento de uma pessoa. Não tem pastor, não tem marido, não tem mulher, não tem invejoso, não tem ninguém que pode impedir o crescimento de alguém. Amém, igreja? Alguém dizer, não porque ela me prejudicou, não porque... Não, ai de quem se coloca na frente de alguém que Deus quer levantar. Ninguém pode impedir aquilo que Deus já levantou. Ninguém! Não tem nome nessa terra que pode levantar alguém, que pode impedir o crescimento de alguém. Mas eu posso impedir o meu crescimento. O meu pecado pode impedir o meu crescimento para a salvação. Você e eu tem que saber quem que reina sobre mim. Quem que é meu Senhor? Quem é que tem me instruído? A quem eu tenho obedecido? Eu estou melhor que semana passada? Eu estou melhor que dezembro? Eu estou mais pura? Eu estou mais santificada? Eu estou mais justificada? Eu estou melhor como pessoa? Eu estou com compromisso de me converter mesmo? Eu quero me regenerar? Eu quero me restaurar pelo poder do Espírito Santo? O meu compromisso hoje é a santidade na minha vida, é a santidade no amor que está dentro de mim. Qual que é o teu projeto de vida? O que você tem projetado como homem espiritual? Como homem carnal, talvez você quer um carro, uma casa, uma esposa, tá? Mas agora eu quero falar ao homem espiritual, a casa espiritual. Qual é o projeto da casa espiritual? O que você quer com o Senhor? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. A verdade tem que estar dentro de mim. Pastora, mas a verdade dói, mas ela liberta. Olha para o teu irmão e fala assim, a verdade dói,
mas ela liberta. Fala para essa pessoa. Se você quer ser liberto, ame a verdade. Porque se você amar a verdade, você ama a Jesus. Porque ele disse, eu sou a verdade. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero pedir para as meninas virem louvar um hino. Abre a palavra do Senhor no livro de Tito. Enquanto as meninas sobem no altar. Depois de Timóteo, irmãos. Capítulo 3 de Tito. Não podemos deixar de encerrar sem isso aqui. Diz assim, ó. É muito importante você entender isso aqui que Tito escreveu. Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, olha isso aqui, irmão, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero no tocante a essas coisas, faça as afirmações confiantemente, para os que têm crido em Deus, seja solícito na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogia, contendas e debate sobre a lei, porque não têm utilização e são fúteis. Evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Meu Deus! Meu Deus! Olha o que Tito fala aqui, irmão. Evita o homem faccioso depois de admoestar primeira e segunda vez. Sabe quando Deus usa alguém para me corrigir, te corrigir, em vez de você aceitar a correção, você racha, você divide. Facção é quem divide. Sabe a sabedoria do homem? Aquele que sabe, que pensa que sabe alguma coisa e não sabe nada, que nós falamos até agora. A sabedoria do homem é demoníaca, animal e facciosa. Então, quando vai corrigir uma pessoa carnal, racha. Ao invés da pessoa se arrepender e se tornar mais santo e agradecer porque alguém está mostrando um lado ruim, algo que a pessoa não está vendo, não está enxergando, e ele largar, abandonar, deixar e se tornar melhor, se tornar mais santo e agradecer aquele que está corrigindo, ao contrário, facciona e racha. Tito, ele é bem categórico em dizer: corrige uma vez, corrige a segunda vez,
depois evita essa pessoa. Porque ela está pervertida. Meu Deus, irmão. Porque ela está pervertida. Essa pessoa, ela vive pecando. Ela não quer abandonar o pecado. E ela está condenada por si mesma. Meu Jesus. Existe um lavar regenerador, como a palavra disse aqui, e renovador do Espírito Santo. Onde outrora eu era aquela pessoa. E o Senhor me trouxe para me mudar de vida agora. O Senhor me chamou para me ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Aqui dentro, o meu pensamento, isso que chama metanoia, uma transformação aqui. Aqui tem que mudar, irmão. Isso aqui muda, tem que mudar. Porque se eu batizo e aqui eu continuo com o mesmo pensamento, não vai dar certo isso aí. Já vou dizer para você. O cão vai voltar para o vômito e a porca para o lamaçal. Porque tem que haver uma mudança no meu modo de pensar. A Bíblia Filipenses fala que o que eu devo pensar agora? Agora você vai pensar tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Minha mente, ela vai ser agora transformada e o diabo não tem mais poder na minha mente, não. Essa mente, eu tenho a mente de Cristo agora. A Bíblia diz, a mente de Cristo agora. Eu não tenho mais, a couraça sobre a minha cabeça, mas eu tenho o capacete da salvação sobre a minha cabeça. Eu sou alguém que Deus transformou a minha vida. Pastora, não aconteceu na minha vida. Não aconteceu porque você é desobediente. Só isso, pastora, só isso. O que eu tenho que fazer? Obedecer. O que, pastora? Tudo. Como assim, pastora? Tudo. Tudo o que a palavra mandar você fazer. A autoridade mandar você fazer. Eliseu disse, desce no Jordão. Deus disse para o filho, desce até a terra. Desce até o inferno. E busca a chave da vida e da morte para que eu e você venhamos ser salvos. Amém, igreja? Se Ele que é Deus, Ele desceu. Eu e você, nós não podemos descer, irmão? Eu e você, nós não podemos descer nada? Nem descer para nos curvar de joelho. Porque se nós não descer hoje, um dia nós vamos ter que descer. Nem se for para quebrar nossas pernas. E nós lá no céu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Eu não preciso disso. Você precisa disso? Porque eu já experimentei a bondade desse Deus maravilhoso que me ama. Onde eu e você, nós não valia nada. Mas Ele me amou e te amou. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim e apostou pesado em mim. Porque Ele apostou o sangue precioso dele derramado naquela cruz que não tem preço. E Ele olhou e falou, ela vai mudar, ela vai ser uma nova criatura. Eu vou fazer ela diferente. Eu vejo minha irmã agora. Hoje eu senti um pouquinho do que era eu. Eu senti um pouquinho a coisa do que era eu. Minha irmã está com uma visita em casa. Minha irmã é bem fechada. E ela está com um casal de primos do marido dela em casa. E ela já fazia tempo que estava esperando esse casal. Mas eu não sabia que era evangélico. Eu vim descobrir hoje que o casal é evangélico. E minha irmã é católica, praticante mesmo. E ela mandou um zap assim pra mim e falou assim, tudo bem? E eu, rapaz, tudo bem e você? Ela falou assim, mais e menos. Eu não entendi nada, mais e menos. Eu falei, daí eu fiz um asterisco e falei, não estou entendendo. Daí ela só falou assim, não sou acostumada com essas coisas. Daí eu já, eu falei, por que está acontecendo aí? Daí ela começou a falar umas coisas e eu comecei a falar outras coisas. Eu falei, mas peraí, esse casal evangélico
é evangélico. Nossa! Tá dando uma briga legal lá naquele apartamento lá. E eu pude ver como Naamã era um cara inalcançável. Minha irmã é uma pessoa inalcançável, né? Ninguém consegue falar com ela. Ai de quem consegue falar com ela, porque ela tá lá em cima, ninguém consegue. E eu consegui me ver. Eu também era uma pessoa inalcançável, igual Naamã. Por isso que as pessoas olhavam para mim e falavam assim: não, ela não vai mudar. Não, ela não muda. Porque muitas vezes nós nos colocamos num lugar que é inalcançável pelas pessoas, mas é alcançável pelo Espírito Santo. Deus vai nos buscar lá naquele lugar e Ele começa a nos regenerar de uma forma maravilhosa, do qual quando nós acordamos, igual eu, quando acordei, eu já estava totalmente envolvida por Deus, apaixonada por Deus, e eu já não podia mais viver sem Ele. Ele canta lá mais charai, olha, canta lá mais charai. É esse Deus que nós servimos, que trabalha de uma forma tão surpreendente, que quando você acorda, você, como Paulo disse, eu sou prisioneiro com as algemas do Evangelho. Como Jeremias disse, eu fui atraído pelas cordas do amor. É o amor de Deus que nos prende de uma forma aonde é incondicional. Um Deus que nos ama de uma forma que uma mulher não ama, um homem não ama, minha mãe não ama, meu pai não ama, meu filho não ama. Mas Jesus me amou e Deus me amou. Como eu posso negar esse Deus? Como eu posso virar as costas para esse Deus? Como eu posso desprezar esse que tanto me ama? Coloca a mão no seu coração. Começa a olhar para dentro de você. O Senhor está dizendo: despoja. Lança fora. Mas lança toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicência. Joga fora da sua vida. Limpa a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Começa a fazer uma faxina espiritual, mas não de falsidade, de mentira. Não, aquilo lá eu vou fazer, mas amanhã você está pecando de novo. Já está pervertido. Está condenado. A palavra já foi falada hoje. Deus está te admoestando hoje, te corrigindo, mas não é para viver no pecado como muitas pessoas têm vivido. Porque quem está vivendo no pecado está pervertido e já está condenado. A palavra falou hoje, não foi eu, não, a palavra. Então, se ficar bravo comigo, não tem porquê, porque quem falou foi Deus, foi o Espírito Santo. Que essa pessoa que vive no pecado já está condenada. Se você morrer hoje, já está condenado, porque as tuas obras já estão te condenando. E o Senhor é Deus de vivo, não é Deus de morto. O Senhor é Deus de vivo, não é Deus de morto. E o salário do pecado é a morte. Xarama, canta lá mais xarai. Vamos adorar. Fecha teus olhos e deixa o Espírito